Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos. É um prazer estar aqui. Não conheço, só conheço a Moira daqui, eu acho. Né? Eu sou a Ruama. O meu esposo Juliano veio comigo. E que vocês estejam em oração por esse momento, porque é a primeira vez até que eu vejo uma igreja fazendo um culto com o tema de Setembro Amarelo. E eu acho isso muito bom mesmo, poder falar de um assunto tão sério, tão necessário, ao mesmo tempo que é tenso, é pesado, é triste, mas a igreja ter essa iniciativa de falar disso, eu acho maravilhoso, né? E porque é algo que infelizmente acontece. Diga sim à vida, é o tema dessa palestra. Hoje eu sou psicóloga, profissional da saúde, estou na área hospitalar, então trabalho em enfermaria, atendendo pacientes internados, e todo dia eu estou em contato com pessoas com depressão por conta da internação, de alguma doença terminal, de algum tratamento. Então, eu já atendi também em consultório, situações também difíceis em relação a suicídio, depressão. E mesmo estando em contato com casos assim, eu fico muito triste de falar disso, porque também me afeta. Né? É um assunto muito difícil de ser falado. Por isso que o tema é diga sim à vida. A gente não quer falar diga não ao suicídio, mas exaltar a vida, a esperança, a buscar significado para viver. E quem está aqui, né, desta igreja, que conhece ao Deus vivo, tem um sentido para a vida. Né? E como a gente cantou aqui, há esperança para o ferido. Amém? Diga sim à vida. Então, por que falar sobre doenças emocionais e suicídio? Primeiro, porque a gente precisa entender. E aqui, como profissional da saúde, eu vou estar trazendo informações, porque como cristã, mas também como profissional da área, eu tenho o dever de transferir informações, conhecimento para todos, né, para saber ajudar e para saber buscar ajuda também. Então, a gente precisa falar disso. Assim como a gente busca um médico para tratar de alguma coisa física, está com gripe, a gente toma um remédio, está com dor, a gente faz algum exercício. A saúde mental precisa ser cuidada também. Ela não pode ser ignorada. E entender para saber ajudar. Né? Então, eu imagino que todo mundo conheça alguém, talvez, com algum quadro depressivo, ansioso, enfim. Como a gente ajudar um familiar, um amigo, alguém da escola que a gente percebe que está muito isolado? Como a gente ajuda? Então, a gente precisa ter conhecimento também, ter informação para saber ajudar. Pode passar? Quais são os fatores de risco de suicídio? Infelizmente, o Brasil ele tem muita gente com depressão. Eu estou falando de depressão porque é uma das causas, mas é porque é uma das que mais aparece, tá bom? Eu escolhi esse tema porque é muito comum. Mas o Brasil está assim, um dos topos de pessoas com depressão, e isso está também afetando a saúde pública. E alguns fatores de risco aí sociodemográficos, o que é isso, né? De acordo com pesquisa, geralmente acometem o sexo masculino, adultos jovens entre 19 e 49 anos, idosos, viúvos, divorciados ou solteiros. Entendam que isso é uma pesquisa de os que mais estão nesse fator de risco. Tá? Não é que porque é do sexo masculino que tem uma tendência maior, mas é o que está aparecendo mais. Ateus, protestantes tradicionais, católicos, judeus, o que é isso? Quem tem uma crença tem menos chances, porque tem uma fé,
tem algo por que continuar vivendo. Então, quem tem fé cristã, a fé cristã também, quem tem algo para se manter com esperança, tem mais chances de estar vivo, de continuar vivendo. Então, quem geralmente não tem um risco maior nesse sentido. Espero que os irmãos estejam entendendo isso. Bom, outros fatores de risco transtornos mentais, que é o que acontece muito. Então, depressão, uso de drogas, pessoas com esquizofrenia, também pessoas que têm na família histórias de pessoas que cometeram suicídio ou que têm alguma doença mental, ou a pessoa que identificou o transtorno, mas não tratou isso da forma correta, não foi ao pronto-socorro, não acompanhou com a psiquiatria, com a equipe de saúde, ideação ao plano suicida, tentativa anterior e história familiar de suicídio, como eu falei. Outros fatores de risco é a questão de psicossociais. Como assim? É a sua história. Se na sua história teve abuso físico, sexual, mental, perda, separação dos pais na infância, instabilidade familiar, não tem apoio de ninguém, de um familiar, de um amigo, perda afetiva recente, teve a perda de alguém morreu, e isso não foi superado, talvez. Desemprego, aposentadoria, violência doméstica, que eu até tenho uma palestra sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante também falar sobre isso. Mulheres que sofrem violência doméstica, caladas, sozinhas, não têm aonde buscar ajuda. Desesperança, desamparo, vergonha, humilhação na escola, bullying. Quem já ouviu falar de bullying? Então, zoar aquela pessoa que tem um corpo diferente, alguma coisa no rosto diferente. Então, vocês que ainda estão na escola, pensem muito bem antes de tirar sarro de alguém. Você não sabe como que está a situação emocional dessa pessoa, ou como ela vai crescer, porque isso deixa marcas, deixa muitas marcas, até para a vida adulta. Então, é muito cuidado. Então, traços de pessoas muito impulsivas, agressivas, pouca flexibilidade para enfrentar situações. Enfim, são várias coisas aqui que são fatores de risco, entendam. Todo mundo aqui tem algum tipo de problema, não é porque você está desempregado que você tem tendência a isso. Mas, dependendo do seu estado emocional, o desemprego, né, dependendo de como que você lida com os problemas, é um fator de risco, tá bom? Enfim, outras questões aí, acessos a meios letais, doenças físicas, então pessoas que descobrem com alguma doença terminal que não tem cura, ou a pessoa vai fazer algum tipo de cirurgia que vai mexer no seu rosto, pessoas com câncer de mama, por exemplo, que afetam as mulheres, tirar um seio, isso deve ser afeta muito, porque o seio, né, faz parte do seu corpo, e você tem que tirar algo do seu corpo, enfim, qualquer nesse sentido, né, de saúde. Mas os principais fatores, né, de risco é a história de tentativa de suicídio e transtorno mental. Tá? E agora a gente vai falar de como a gente se cercar de fatores de proteção. Então, diminui-se o risco de suicídio tendo esses fatores de proteção. Não ter transtorno mental, cultivar a saúde mental, uma gravidez, que a gravidez deixa a mulher muito mais sensível. Quem é mãe, eu não sou mãe ainda, mas ser mãe, você viver pela outra pessoa, por uma outra criatura, dar amor, dar carinho, dar proteção, isso é um fator maravilhoso de proteção contra o suicídio.
Senso de responsabilidade com a família. Então, você se vê responsável no cuidado da sua família. Eu preciso cuidar do meu pai, preciso cuidar da minha mãe, do meu esposo, cuidar de um amigo. Você se responsabilizar por pessoas, isso é maravilhoso também, de proteger a sua mente, o seu coração. Você se ocupar de fazer um voluntariado, por exemplo, buscar alguma coisa para fazer. Ainda mais agora, né, nesse tempo de pandemia. Não sei se a igreja fez alguma obra social, mas doação de cestas básicas, juntar um grupo e ofertar na vida de um irmão que perdeu o emprego. Então, essas coisas, você olhar para o outro e eu vou ajudar. Isso é muito bom, você se alimentar disso, de caridade, de empatia, religiosidade. Então, você cultivar uma vida espiritual saudável. A leitura da Bíblia, a Bíblia está cheia de mensagens de esperança, cheia de mensagens de coragem. Tudo que você pensar, hoje eu estou triste, a Bíblia tem mensagem para isso. Hoje eu estou com muita raiva, a Bíblia traz mensagens para acalmar a sua raiva. Hoje eu não estou de boa com aquela pessoa. A Bíblia traz palavra para você perdoar. Enfim, cultivar isso. Estar empregado, né? Você ter uma ocupação. Hoje eu estou trabalhando, mas eu fiquei aí uns 5 anos sem trabalho registrado, né? Mas em casa, trabalhar por conta. E assim, quem é doméstica, a probabilidade é um pouco maior porque não tem alguém te cobrando. Quem aí está do lar, né? Cuida da casa. Você acaba, não, eu vou fazer no meu tempo, vou fazer aqui, né, vou limpar depois. E você não tem uma disciplina. Isso acaba também deixando você mais vulnerável emocionalmente. Não tem muita com quem conversar. E hoje que eu estou em ocupação, né, em empregada, eu estou acordando no horário, eu tenho alguém para prestar contas. Isso ajuda também, você tem um emprego e para você, eu tenho uma função, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho contas. Isso é um fator bom, se você olhar por esse lado também. Você tem uma rotina, mas em casa, se você não trabalha em casa, procura ter uma rotina, porque isso é para deixar você se ocupando sempre. Você tem uma satisfação com a vida, a presença de criança em casa também. Quem tem crianças em casa, e a criança muda totalmente a rotina, não é verdade? Quem tem crianças. Enfim, várias coisas. Capacidade de adaptação. E o próximo ponto é como você ajudar. Como que você ajuda uma pessoa que você percebe que está muito depressiva, está se isolando muito, alguém que está sozinho, está muito sozinho. Como que você perceber isso? Tem pessoas que não dão muitos sinais, mas a gente precisa desenvolver isso, começar a olhar as pessoas e perceber o que será que está acontecendo. Às vezes a pessoa até é um pouco agressiva, então como que você ajuda? Jamais tente ajudar alguém com uma postura de julgamento. Não julgue essa pessoa. Porque quem está numa situação de pensamentos de morte pode ter pensamentos de muita culpa, uma decepção muito grande consigo mesmo. Então, quando você for ajudar alguém, não vá com uma postura de julgamentos. Então, vá sempre com uma postura aberta. Eu sei que é difícil, não sei se alguém já passou por isso. Mas vá com uma postura aberta, de aceitação. A pessoa precisa se sentir totalmente à vontade para dizer que ela pensa em morte. E você, ouvindo isso, acolher essa pessoa. Ter empatia com ela. Ouvir ela. Isso é mais importante. Se você não tem o que dizer, ouça. Isso é muito importante. Todo mundo quer ser ouvido, não é? Como é bom você contar uma coisa para alguém
e a pessoa ouvir de verdade. Uma coisa, eu vou falar depois, mas nunca vá para alguém e se uma pessoa falar assim, eu tenho um problema, eu estou com isso, 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 e você responde com o seu problema, eu também tenho isso, isso, isso. Isso não é de maneira nenhuma empático, porque é como se, o seu problema é menor que o meu, eu estou sofrendo mais. Dá essa impressão. Então, todos nós precisamos desenvolver essa ouvir. Pode ser um problema pequeno para você, mas para ela é muito grande. É ela que está vivendo isso. E a gente espera isso também das pessoas, nos ouvirem. Então, ouvir, permitir que tenha-se uma confiança em você. Pode passar. Né? Então, algumas frases aí que talvez você possa ouvir de alguém que está com pensamentos de morte. Estou cansado de viver. Seria melhor se eu morresse. Sou um perdedor e um peso para os outros. Isso é muito presente. Então, pequenos detalhes, assim, pequenas frases. Ninguém vai se importar comigo mesmo. Esse tormento não tem fim. Enfim, é uma postura de desesperança, de culpa, de ninguém vai se importar mesmo. Mostre sempre que você se importa. Se você percebe alguém muito querido na sua família, um amigo, uma amiga, que está dando alguns sinais, sempre mostre que você se importa, que você está ali do lado, que vai buscar ajuda junto com ela. Tá? Então, o último aí, a regra dos Ds. Se você perceber sinais de depressão, desespero, desamparo, desesperança, dor psíquica, tá? Então, um dos fatores assim que mais diminui as chances de suicídio, se você não precisa lembrar de tudo que eu falei, mas é relacionamento. Relacionamento, você ter uma família por perto, ter um companheiro, um marido que compreende, uma esposa que compreende, amigos, colegas de trabalho, igreja. Uma igreja onde é um lugar seguro para receber pessoas que estão com dores emocionais. Ser um lugar de acolhimento, de que não julga, mas acolhe. E mesmo se a pessoa estiver errada, você está disposto a construir aquela pessoa com amor. Então, a igreja é um dos locais que não deve se acabar, ela deve permanecer. Então, pessoas que se compreendem, têm um bom relacionamento, ela deve ser um lugar muito terapêutico, deve ser. Grupos de apoio, internação, se for o caso. Tá? Então, existem casos graves, sim, que precisam de internação. Então, eu, como profissional da saúde, falo que existem casos que precisa buscar ajuda médica, sim. Né? Como a Moira falou, a gente atende às leis de Deus, mas atende também às leis da terra, e eu digo, se Deus também colocou profissionais de saúde para cuidar da nossa saúde, a gente precisa buscar profissionais da área da saúde, assim como a gente busca um médico. Então, não é falta de fé você buscar ajuda profissional. Não é falta de fé você se submeter a uma outra pessoa que conhece de saúde mental. Então, existe sim casos mais graves que precisa de ajuda de medicamento, de apoio de psicoterapia, buscar ajuda, todos os recursos possíveis que Deus proporcionou. Essas pessoas foram feitas por Deus, o conhecimento é de Deus. Né? Então, algumas outras frases de alerta aí para prestar atenção. Eu preferi estar morto, né? Pessoas que têm pensamentos de morte podem falar: eu não posso fazer nada, eu sou um perdedor, um peso para os outros, não aguento mais, os outros serão mais felizes sem mim. Então, isso é muito, muito comum. Então, prestar atenção, ter sensibilidade para perceber, para prestar atenção nessas coisas. Tá? E uma das causas, a gente falou de várias coisas, vários transtornos mentais que podem causar, podem
causar não, mas as pessoas ficam mais vulneráveis ao suicídio. Eu falei assim de ansiedade, esquizofrenia, são casos bem graves. E eu escolhi para falar da depressão com um pouco mais de detalhes. Mas antes de falar de depressão, o que não é depressão? A depressão não é frescura. Então, pessoas que sofrem de depressão, lembrando que quem diagnostica a depressão é o médico, tá bom? Você pode perceber algumas coisas, talvez, que eu for falar aqui e achar, então eu tenho depressão. Mas quem diz se você tem ou não é um psiquiatra. Você procura um psiquiatra, ele vai te avaliar e vai dizer se você tem ou não, tá? Mas a gente está trazendo aqui informações para você verificar se é isso que você percebe em alguém ou em você, tá bom? Então, o que não é depressão não é frescura, depressão não é fraqueza, não é falha de caráter, não é preguiça, não é falta de fé. E a gente precisa aqui fazer uma diferença. O que é depressão e o que é tristeza? Porque a tristeza ela está presente na depressão, sim. Só que a gente precisa entender qual o nível dessa tristeza. Se essa tristeza te desestabiliza, te bloqueia de alguma forma, a gente precisa entender que tristeza, primeiro, ela é natural. Ela é passageira, é normal a gente sentir tristeza. Você perdeu alguém, é para o momento de chorar, de ficar triste. Você terminou um relacionamento, é o momento de chorar, de ficar triste. Você perdeu o emprego, você brigou com alguém, você discutiu com alguém no serviço, você não conseguiu fazer bem um trabalho que você gostaria de fazer. A tristeza é esperada, é natural. É uma reação comum. E a pessoa, nós continuamos a viver nossa vida normalmente. Até porque a nossa emoção, um dia a gente está bem, um dia a gente não está bem. E a Bíblia fala muito disso, sobre a tristeza. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Está falando de tristeza, mas está trabalhando, está colhendo. No próximo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quem vai ser consolado se você não chora? Se você não fica triste? Como que você é consolado ou consola alguém? Quem lê o próximo aí? Deus limpará dos olhos toda lágrima. O próximo? Então, há momentos de se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E Eclesiastes, se eu não me engano, fala que há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, a tristeza é normal, é natural. Agora, o que é depressão? É quando essa tristeza se torna crônica. Você já terminou um relacionamento há 10 anos, você ainda sofre por isso, por exemplo. Ou é um luto que não passa. A luto tem um processo, mas já se passaram 20 anos e você ainda continua muito depressivo, você não vive mais, não continua. Então, identificar até que ponto essa tristeza saiu do controle. Então, a depressão é identificada como uma tristeza muito profunda. É não querer mais viver, não ter mais esperança, enfim, ela continua, é todo dia, e assim, ela vai de leve a grave, a depressão. Então, quem tem uma depressão leve até continua vivendo, mas se ela não tratada, ela pode se agravar, ela pode ficar mais profunda. Alguns sintomas para se identificar uma depressão: dor emocional, amargura, um desencanto pela vida. Então, até as coisas que se gostava, você não gosta mais, para você tanto faz.
Algumas pessoas que eu já conversei que falam que têm depressão ou já tiveram, é interessante elas falando que a depressão é não sentir nada. É pior que a tristeza, que na tristeza você ainda sente alguma coisa. Mas na depressão é você ver as coisas em preto e branco. Você tanto faz, tanto fez. Eu gostava de tocar, agora não gosto. Gostava de trabalhar no meu serviço, ou gostava de estar com a minha família. Tanto faz, não ligo. É algo assim, nada é mais bonito. Você não vê beleza em mais nada. Em ouvir alguma coisa que você não gosta. Né? Baixa autoestima, algumas alterações também no seu físico, então perda de peso, de sono, ou você dorme demais, ou não dorme nada, ou come demais, ou não come nada, né? Fadiga, perda de energia, uma culpa excessiva, dificuldade de se concentrar. Então, bastante, que acaba afetando a rotina. Então, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas simples de casa. Ideias suicidas. Lembrando aqui que nem todo mundo que é depressivo pensa em morte, tá bom? E eu vou falar aqui. Isolamento social também. Então, tem pessoas que existe um horário para ficar depressivo, assim. Um entardecer, um determinado horário do dia. Então, tem muito disso também que eu já presenciei. Mas, assim, eu estou trazendo esses sintomas, mas cada pessoa fica deprimida por motivos e maneiras diferentes. Ninguém é igual a ninguém, ou tem todos os sintomas, ou tem só alguns, tá bom? Cada um tem uma reação também diferente e enfrenta de formas diferentes. Alguns tipos de depressão, pós-luto, esgotamento profissional, isso é muito presente em pessoas que trabalham, por exemplo, como policiais, que está todo o tempo sob pressão, adrenalina, está vendo morte, tem que lidar com violência todo dia. Isso é muito comum, esgotamento profissional. Pessoas da área da saúde, pessoas que cuidam de outras pessoas, que aconselham outras pessoas, também está mais vulnerável. Depressão por desajuste social, pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, não conseguem fazer um amigo, não conseguem ir num grupo. E, assim, a gente tem bastante aqui adolescentes, né? Tem alguns juniores. Essa fase também é bem difícil, essa transação de agora eu não sou mais criança. Agora eu tenho que cortar meu cabelo, eu tenho que vestir a roupa, né? Tenho que comprar uma roupa que eu não tenho, ou que meus amigos estão usando, ou eu tenho que estar antenado no qual é o próximo videogame que está agora na moda. Enfim, sempre uma necessidade de aprovação, sempre. E, enfim, é uma fase bem difícil nesse sentido, mas que se você, agora falando como irmã em Cristo, se você aceita a aprovação de Deus, você não vai querer a aprovação de outras pessoas. Se você aceitar que Deus te fez do jeito que você não vai querer ficar se desgastando gastando energia para querer a aprovação de outras pessoas, porque Deus ama do jeito que você é, do cabelo que você tem, do corpo que você tem. E isso nas mídias sociais é muito presente. YouTubers está sempre escravo de agora tem qual é o próximo assunto que eu vou gravar para poder ter mais likes, ter mais comentários. Então, está sempre pensando nisso, querendo aprovação. E muitos youtubers acabam caindo em depressão porque está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. E agora? O que eu vou mostrar aqui da minha vida para mostrar que, né, para ter aprovação ali? Então, não sei se quem acompanha o Whindersson Nunes, né? Ele teve depressão. É um dos maiores comediantes. Teve depressão. Ele tem o dinheiro que ele tem, enfim, mas ele acabou caindo nisso. Mostrando que nem tudo é dinheiro, nem tudo é aparência, nem tudo é ter sempre uma multidão de pessoas ao seu redor. Tá, então, isso não, a depressão, se você não ficar em alerta,
ela acomete todo mundo, independente da idade, do que você tem. Pode afetar qualquer pessoa, pode afetar cristão ou não, tá? E algumas causas da depressão também pode não ser aqueles contextos que a gente falou. A pessoa não sofreu nenhum tipo de abuso na infância, não sofreu nada assim traumático, mas ela desenvolve uma depressão por questão física, talvez, uma falta de alguma química no cérebro que ela precisa repor isso com medicamentos. Então existe a depressão na questão física, neurológica. Então, às vezes você conheceu alguém que, nossa, mas ela teve depressão, mas a vida dela é tão boa, mas às vezes ela precisa de algo para tomar mesmo, medicamento, que ela precisa ali de um tratamento médico mesmo. Né? As questões psicológicas e ambientais, que aí eu estou aqui organizando isso, mas assim, não existe uma coerência nos que estudam a depressão, porque, enfim, até você descobrir se foi da sua história, se é algo que você está vivendo ou se é algo físico, a questão é que você precisa buscar ajuda, de qualquer forma, tá? Mas é mais para a gente entender. Tá? Um tratamento, então, dependendo do caso, precisa de medicamento. Tem casos que não precisa, só de você ir buscar um profissional de saúde mental, como um psicólogo, e ter um acompanhamento ali semanal, pode ajudar. E estar sempre junto com uma família, com pessoas te apoiando nesse período. Fazer exercícios, busque sempre uma atividade que movimenta seu corpo e a sua cabeça. Vai aprender alguma coisa, mesmo sem vontade. Sempre está se exercitando, ocupando o seu tempo. Tá? Como você se prevenir, né? Então, como você cuidar, né, da sua saúde antes de que aconteça, antes de talvez desenvolver algo assim. Fazer atividades, se alimentar corretamente, dormir. Quanta gente que não dorme. Quanta gente que não dorme e quanta gente que dorme demais, né? Ter um horário para você dormir. Eu preciso me corrigir nisso. Ter um horário para dormir, ter um horário para acordar. Evitar excesso de atividade. Então, se você está sempre sobrecarregado, aprenda a dizer não quando você sabe que não vai dar conta. Diga não. Né? Que parece que não é mal educado, né? Eu tenho disso. Parece que dizer não, eu estou ofendendo alguém. Mas se você diz não e sabe do seu limite, é um respeito a você mesmo, a sua saúde mental mesmo. Então, evita excessos. Procura sempre separar um lazer. Vai passear com a sua família, vai assistir alguma coisa com alguém. Enfim, faz coisas que você gosta. Invista na sua saúde também espiritual. Leia a sua Bíblia. Fale com Deus sobre as suas angústias. Se você tiver com qualquer questão emocional, fale com Deus. Se tiver com ódio de alguém, fale para Deus que você está com ódio dessa pessoa, mas fale para Deus, porque Ele é o que mais vai te entender. Ele é o de mais confiança. Você precisa dizer. Né? Se for o caso, psicoterapia, buscar psicólogo, unidades de saúde geralmente tem, né? E alimentar seu coração com gratidão, sempre com gratidão. Faz esse exercício, chegou no final do dia, ora a Deus, agradecendo pela mínima coisa. Deus, hoje deu tudo errado, mas eu estou respirando. Hoje eu me alimentei, hoje eu comi, hoje eu fui para o meu serviço, voltei, ninguém me assaltou. Começa a desenvolver isso no seu coração. Gratidão sempre. Gratidão. Tá? O que não ajuda uma pessoa com depressão, que a gente falou um pouco do suicídio, é julgar,
fazer pouco caso, opinar no sentido de pode passar para o próximo. O que você não dizer nesse sentido, tá? Não chora. Principalmente quando alguém perde um ente querido. Dizer não chora é muito comum, mas é um momento de chorar. Quem perde alguém precisa chorar. Tá? Não diga, eu já passei por isso, é normal. Não, todo mundo pode ter passado por situações parecidas, mas nenhuma é igual à outra. Ninguém enfrenta os problemas do mesmo jeito, com a mesma força, enfim. Todo mundo tem a sua dor, tem a sua forma de enfrentar. É coisa da sua cabeça, é a pior frase que eu acho. Coisa da sua cabeça é você abafar a pessoa, abafar assim, você que está inventando isso. Isso é muito sensível, muito sensível. Não diga, já passei por coisas bem piores e não fiquei assim. Isso também acaba diminuindo, fazendo pouco caso do problema da pessoa. E não acolhe ninguém falando isso. Porque se você enfrentou uma situação de uma forma boa, muito bem, mas os outros talvez não tenham os mesmos recursos que você, talvez não tenham o mesmo apoio familiar que você, então cada um tem o seu contexto. Não diga tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente, não diga isso. Como eu já falei, cada um enfrenta problemas de formas diferentes, tá? E como ajudar? Faça companhia. Esteja presente. Tem um exemplo quem já leu o livro de Jó? O exemplo dos 3 amigos, se você ler no início, é exemplar. Depois eles dão mancada, mas o início, quando o Jó recebe a notícia de que perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo, perdeu até a roupa, eu acho, porque todo o livro você vê ele está de pano de saco. Os 3 amigos chegaram, também se vestiram de pano de saco, não disseram nada e ficaram do lado dele por 3 dias sem falar nada. Eles se fizeram presentes ali. Então, essa postura de você se fazer presente para alguém que está com dor emocional, que está numa tristeza profunda, isso vale por 1000 coisas. Por qualquer coisa, por qualquer palavra até, você se fazer presente ali. Oferecer ajuda. Então, existem muitos recursos para buscar ajuda hoje. E numa unidade de saúde, se for o caso, lá eles orientam. Existe um número de telefone gratuito, está no final. Se chama 188, Centro de Valorização à Vida. Você liga lá qualquer hora do dia, de madrugada, qualquer hora. Tem um profissional de plantão da área de psicologia para te atender. Pessoas, eu estou pensando em morte. Liga lá, tem alguém para ouvir. É uma opção, né, de busca de ajuda. Mas se você tiver também algum amigo para você conversar, e você ser esse amigo também para oferecer essa ajuda, né? Seja um bom ouvinte, ofereça-se para procurar um médico ou terapeuta e orar com ela, ore com ela. Se você não saberia dizer algo, ore, peça a Deus, diga que você não sabe como ajudar, mas que Deus mostre a forma de ajudar também. Então, que a gente possa ser mesmo referências de ajuda. E se você estiver precisando de ajuda, também busque ajuda, fale, né? Busque a liderança, busque alguém de confiança para te ajudar, porque nós precisamos dizer sim à vida, sim à vida. E Deus entende isso, entende muito mesmo. E assim, para a gente
dar um exemplo do profeta Elias. Quem lembra do profeta Elias que orou, desceu fogo do céu, queimou o altar que estava encharcado de água. Depois ele orou e caiu chuva. Olha quanta coisa Deus permitiu Elias viver. Só que, se você ler mais para frente, Elias, ele está em 1 Reis 20:3, fala que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida quando a Jezabel mandou uma mensagem para ele de que iria atrás dele para matá-lo. Então, olha só, exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram medo e fugiram. Mas eu imagino que Elias estava desgastado de estar sempre ali e ele ficou cansado. Se você ler mais para frente, Elias ele foi sozinho para o deserto, caminhou o dia inteiro, sentou debaixo de um pé de giesta, orou pedindo para morrer. Olha o ponto que Elias chegou. Um profeta de Deus, um ser humano sujeito às mesmos sentimentos que nós. Até porque Deus trabalhava apesar dele. Ele era profeta, mas ele era humano. Então ele pediu para morrer. Ele disse: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então, ele chegou ao ponto de pedir para Deus tirar a vida dele. E olha o cuidado de Deus. Quando Elias dormiu, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Comer. Você vê uma pessoa que está em estado de depressão, que como a gente viu aqui, ela tem falta de apetite. Vai lá, prepara comida para ela e dá para ela comer. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Então, desde quando Elias chegou, ele estava dormindo. Olha só, ele só estava dormindo. Eu só estou fazendo uma comparação, tá? Só para a gente entender a questão da depressão. E eu achei interessante que Elias viveu isso. Ele ficou dormindo. Ele simplesmente chegou num lugar e ficou dormindo. Depois, o anjo do Senhor voltou, tocou ele e disse: levante-se e coma mais, e coma mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte de Sinai, o monte de Deus. Olha só, Deus não disse nada. Ele providenciou alimento, bebida e disse: agora você vai caminhar 40 dias e 40 noites. E fez ele fazer exercício, se a gente for pensar, né? E olha só, Deus, Ele cuida da gente. Ele cuida de você. E eu tenho certeza que Ele coloca pessoas também no seu caminho para te ajudar. E assim, se você está com pensamento de morte, e fale isso para alguém de confiança. Fale para alguém daqui, para o seu pastor, e peça ajuda, porque existe maneiras de ajuda sim, e isso não é para sempre. Diga sim à vida. E eu quero deixar esse tempo, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser contar alguma coisa, se já passou por isso e quer compartilhar.